a primeira coisa que eu acho que a gente precisa acessar, né, é uma diferença importante e que nos convoca muito, que eu diria assim de começo. O sexual no homem não é instintual. Primeira ideia, né? O que isso significa? Quando uma experiência ela é promovida pela dimensão instintual, que é o que acontece nos animais, né? Ela tem uma certa organização, né? Ela acontece de uma maneira rígida, né? Ela acontece de uma maneira certa, ela está definida desde o seu princípio, né? Vamos pensar, para um animal, a reprodução, né? Ela é um acontecimento fixo. Em algum momento, algo dispara, né? O circuito sexual, todo o amadurecimento sexual de um serzinho da espécie, o encontro com outro ser da espécie para a reprodução. A finalidade da sexualidade, se é que a gente poderia falar em sexualidade animal, né? A finalidade é a reprodução da espécie. Não há outra finalidade, né? É muito diferente do que ocorre conosco, né? Nos humanos, então, a sexualidade não é instintual. Ela não está regida por essa rigidez que a qualidade instintual tem, né? O que dispara a sexualidade no homem não é a sua obrigatoriedade de reproduzir a sua própria espécie, né? E é disso que eu queria conversar com vocês. Dessa dimensão ampla, variável, complexa, né, que é a dimensão sexual na humanidade, né? É uma dimensão que, então, não é feita com uma finalidade tão específica quanto só o aspecto reprodutivo, né? É uma dimensão ampla, né? É uma coisa muito específica que dispara num animalzinho a função reprodutiva, né? E ali acontece a reprodução, planta os ovos ali, a fêmea também, eles se juntam, nasce um outro ser, acabou o encontro. Não tem mais nada nesse encontro. Eles vão passar o resto da vida circulando, podem se encontrar, mas não aconteceu mais nada ali, não é? Então, há um estímulo, há uma função específica, há um estímulo específico, há uma função específica, há um tempo, né? Ela funciona de tempos em tempos, essa função sexual, em tempo definido, uma vez a cada 60 dias, há uma possibilidade de encontro, de produção de novos seres, aquilo termina, se satisfaz completamente e só volta a acontecer no circuito para, de novo, acontecer o ato e a reprodução. Não há nada nesse intervalo. Bom, se a gente for pensar nos humanos, o que mais ocorre são os intervalos, não é mesmo? A dimensão do intervalo, tudo que está no intervalo, né? Tudo que faz ocorrer, né, a reprodução, né, que pode chegar ou não a acontecer, é muito mais importante, né, e o que é a própria sexualidade, mas não só, do que especificamente a reprodução. Então, primeira diferença importante do homem como espécie é que a dimensão, e aí eu vou incluir uma ideia, prazerosa é o que rege a constituição da sexualidade, né? Não é a dimensão da finalidade reprodutiva como é em qualquer outra espécie, né? É a dimensão prazerosa que está em jogo.